Nós vamos então aqui retomar o nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 13, Débito Estacionário. No nosso capítulo anterior, nós vamos... Tá valendo, soldado? Nós vamos só recapitular aqui aquele caso, né, que nós vimos, que é a dívida agravada, né, aquele caso em que a dona Luísa, procurando Silas lá na Mansão da Paz, pediu urgência na ajuda para a filha encarnada que estava ali às vésperas, né, que estava ali se preparando para o suicídio naquele mesmo dia. André Luiz, então, e Hilário foram rapidamente prestar aquele auxílio, e aí então conheceram, deixa eu ver aqui, conheceram a Marina, né? Deixa eu ver aqui o nome dela direitinho. Marina, né? Então, contando a história, viram aqui um conflito do passado de uma jovem que interferiu numa relação entre um casal, na verdade era da irmã. Numa encarnação seguinte, teve a oportunidade também de silenciar o coração para deixar que aquele casal seguisse ali o seu curso, e ela novamente interferiu, e depois disso cometeu o suicídio através de um envenenamento. E nessa nova encarnação, aquele casal então se uniu novamente pela terceira tentativa e trouxe então a filha Nilda, que era aquela jovem que tinha interferido na relação, como uma criança bastante limitada, né, com surdez, com a mudez e também com uma limitação intelectual. E aí então, num determinado momento, o Jorge, que era o marido, acabou sendo contaminado, né, pela hanseníase, e ele estava em tratamento no hospital. Aqui foi tratado como leprosário, né, como era falado naquela época. Então é ele com hanseníase, a filha bastante adoecida, e a mãe então, que era aquela que tinha a responsabilidade de cuidar de toda aquela situação, não suportava mais aquele peso e então tinha optado pelo suicídio. E aí então rapidamente, através do auxílio de Silas e de André Luiz e de Hilário, conseguiram intervir naquela intenção dela, e aí então aplicando ali passes magnéticos, fazendo com que ela em desdobramento entrasse em contato com a mãe desencarnada e recebesse ali algumas instruções. Ela então foi tomada ali, né, por uma recarga de otimismo para que pudesse aceitar aquela situação dolorosa e depois desse continuidade então no planejamento que ela havia feito, né, que todos eles na verdade haviam feito. Deixa eu ver aqui rapidamente o capítulo número 13, que é então aqui Débito Estacionário, é o nosso roteiro de hoje. Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Primeiro então, quando foi trazido para nós aqui que Marina se encontrava sob a assistência da Mansão do Caminho, foi trazido para nós que no capítulo anterior ela tinha sido o planejamento reencarnatório dela tinha sido feito na Mansão do Caminho, portanto ela era tutelada por essa instituição. E nós já conversamos várias vezes também que todos nós estamos também tutelados por grupos no mundo espiritual. Ninguém vem aqui ao mundo físico simplesmente lançado à própria sorte para poder se virar e resolver aqui as questões do passado. Então nós estamos vinculados a instituições, nós estamos vinculados a grupos de espíritos, então ninguém se encontra desamparado, né? Então na verdade, como diz, né, o pensamento, né, não são os espíritos que deixam de falar conosco, somos nós que deixamos de ouvi-los, né, quando nós então nos fechamos dentro das nossas crises, das nossas dificuldades, dos nossos pensamentos muito mais materializados, né? E aqui então nosocômio, né? Nosocômio me lembrou uma palavra, uma expressão bastante utilizada por Manuel Filomeno de Miranda nos seus livros. Então um hospital, né? Uma instituição de saúde era então chamada de nosocômio, né? Então ele utilizava bastante, e aqui André Luiz pela primeira vez acaba usando também essa mesma expressão.
Então, diante da observação desse quadro, André Luiz então relata para nós aqui o grande aprendizado que todos eles, né, conseguiram colher. Bom dia, embaixador. Vamos lá então. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, quando certa noite no parlatório foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso. Assistente, nossa irmã Poliana parece vergar, em definitivo, ao peso da imensa prova. Revoltada? Indagou nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Não, aclarou o interpelado. Nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora a hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora. E qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Há breves minutos achávamo-nos em paisagem rural pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania noturna. Infortunada mulher jazia enrolada em farrapos numa esteira de palha ao rés do solo, e a poucos metros mísero anão paralítico exibia o semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre a aflição e o desencanto. Bom, é desenhado para nós aqui um quadro bastante difícil, né? Uma pessoa vivendo em extrema pobreza, adoecida fisicamente, né? E nós lembramos sempre que não existem doenças, existem doentes, né? Como lembra Emmanuel, e ele trata exatamente disso. Quando nós estamos com o nosso psiquismo alterado, nós estamos expostos então às mais variadas patologias, né? Então, nesse caso, a debilidade física dela é resultado do seu psiquismo alterado. E uma grande referência que é trazida para nós, principalmente nesses tempos, né, onde a pandemia, doenças são analisadas, são vistas, né, como parte do nosso cotidiano, Emmanuel, os espíritos, na verdade, né, comentam conosco que Jesus, por exemplo, não demonstrava, né, não há relatos de nenhum tipo de doença exatamente pelo equilíbrio psíquico que ele encontrava, que ele apresentava. Então a sua grandeza espiritual, a sua envergadura, o seu equilíbrio, né, a sua elevação espiritual era suficiente para trazer total imunidade. Então, quando nós nos apresentamos desequilibrados, ficamos então expostos a essas patologias, né? Então acabamos de fato somatizando esse desequilíbrio psíquico. E aqui então, como é colocado para nós, ela apresenta essa doença, né? Então vemos ali que quando há uma baixa, um desequilíbrio psíquico, há uma baixa imunológica e, portanto, ali se instalam doenças, né? E mais do que isso, né, a parte grave também trazia ali então um outro irmão, que no caso aqui era o filho que ela tinha, que trazia também essa deformidade, né, essa limitação física e também uma limitação psíquica. E aí então, nessas condições, tanto físicas como materiais, como também psíquicas e espirituais, nós vemos ali, né, a gravidade do quadro que é apresentado, e podemos também, já por dedução, entender, né, que a gravidade da origem de toda essa situação. Abarcando-os com o olhar, nosso condutor informou solícito. Temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente. E, convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Aqui a arteriosclerose, né, se apresentando para ela. Bom dia, mami. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou. Os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima,
porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. Então nós vimos aqui, né, que o estado emocional dela, essa tensão de angústia extrema, dada ali a circunstância, né, porque nós podemos imaginar o quadro que se apresenta para nós e as dificuldades que são enfrentadas, né? Uma mulher sozinha, vivendo na miséria, naquele casebre como nós vimos, cuidando de um filho naquelas condições. Então nós vemos facilmente, principalmente nos tempos de hoje, onde o suicídio também se torna uma pandemia, né, embora de uma forma velada, né, já que nós encontramos ainda um grande tabu para tratar desse tema, mas vários especialistas, né, dentro da doutrina espírita em especial, nós temos André Trigueiro, né, como que é um combatente, né, dessa sociopatia, vamos dizer assim. Então ele fala bastante sobre isso, né, que isso se tornou já uma questão de saúde pública. Então, principalmente nos tempos de hoje, se nós encontramos uma pessoa nessas condições, com toda essa fragilidade, com todo esse peso de uma experiência, o suicídio é a porta mais fácil que nós encontramos, né? Então, naquela época não é diferente. Só que aqui nesse caso, nós vemos aqui então a doença sendo somatizada no corpo físico, né, a doença psíquica sendo somatizada no corpo físico, atingindo o coração. Então não é possível para nós, não existe uma tabela, né, só para a gente poder fazer fazer aqui, abrir um parêntese, não podemos ter uma tabela dizendo que tal sentimento provoca tal doença. Cada indivíduo somatiza no seu corpo físico determinado tipo de situação que vivencia no seu campo psíquico. Então aqui nesse caso especial, esta angústia extrema acaba afetando o coração. Assim como nós temos cânceres que são produzidos, né, aneurisma que surgem, distúrbios metabólicos, distúrbios gástricos, respiratórios, físicos de um modo geral. Então cada indivíduo tem uma resposta para a sua psicopatologia, né? Os espíritos acabam agrupando alguns tipos de sentimentos que ficam mais intensos a determinadas reações físicas. Mas para nós hoje não é possível dizer que tal sentimento provoca exatamente tal doença. Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança e estirado a 2 passos e acrescentou. Então ele fala que homem criança, né, porque é um homem na idade biológica, mas é uma criança na forma como nós vemos ali na resposta psicológica dele, na resposta intelectual, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a 2 passos e acrescentou. Entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável em derredor da carícia materna. Então, existe ali uma codependência. A mãe reencarna com o objetivo de auxiliar o filho, e o filho reencarnado dependendo essencialmente e exclusivamente dos cuidados da mãe. Nós tivemos uma notícia recentemente, publicada num dos nossos jornais, acho que foi na BBC, se não me engano, a BBC aqui na versão brasileira, versão em português, né, que falava de uma situação nos Estados Unidos, onde havia uma avó que cuidava de um jovem que trazia também ali uma grave e profunda limitação intelectual, né? Quer dizer, não grave e profunda porque ele não estava no estágio vegetativo, né? Mas ele dependia realmente daquela avó. E ele então, chegando numa determinada fase da idade, essa notícia é recente, coisa assim de poucos meses, né? Cheguei até a publicar lá na nossa fanpage do espiritismo.net, para quem quiser depois fazer ali uma pesquisa. E ela então, percebendo que ela se aproximava da desencarnação, né, como acontece com todo mundo, uma pessoa com 70 anos hoje tem uma expectativa de vida muito maior, mas para ela ali, ela começou a ter aquela preocupação de que a morte estava chegando. Para evitar então que ela deixasse o filho, o neto, abandonado, ela então deu veneno para ele. E aí então o jovem desencarnou.
E aí então os jornais noticiaram, né, que ela ficou com tanto medo que ela acabou executando o neto para que ele não ficasse abandonado quando ela desencarnasse. Então, gerou ali uma situação extremamente complexa, né? Porque a justiça entendeu que não foi um assassinato deliberado, mas foi uma extrema preocupação que ela teve, né? Então esse foi o caso que nós encontramos aqui, né? Fatival, sua câmera, querida, está ligada. Só desligar para nós, por gentileza. Depois no final eu te falo como é que você desabilita ela, que fica mais fácil. Foi mais ou menos isso, né, soldado? Foi assim, para a justiça foi um crime, porque simplesmente foi um assassinato. Mas as circunstâncias em que a coisa aconteceu se mistura com uma eutanásia, né? Então ficou assim uma coisa bastante complexa para aquele sistema de justiça, né? Como é que eles iam avaliar aquela situação? Porque agora, dessa mesma forma, como a jovem, como a senhora acabaria sendo presa, aquele jovem então foi encaminhado provavelmente para alguma instituição de saúde mental pública, já que não tinha ninguém para cuidar dele, né? Então gerou ali uma situação tão complicada, né? E somente quem está naquela situação sabe como lidar, e somente quem se encontra naquela condição pode testar ali os próprios limites, né? Bom dia, Eve. Então vamos em frente. Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas como que buscava na choça desguarnecida de tudo algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali aguardava pequena porção d'água. Então já deu para a gente ver a descrição aqui, né? Uma choça desguarnecida de tudo. Então era simplesmente ali um casebre, né? Um barraco, vamos dizer assim. Bom dia, Osmar. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimo-lo aplicar-lhe passes à glote com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Compreendemos que Sila ativara a sede da doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Bom, nós já estudamos também lá na Revista Espírita, quando nós vimos ali naquele artigo Mobiliário de Além-Túmulo, como também vimos, né, na transcrição ali de alguns trechos, lá no Livro dos Médiuns, aquela orientação de São Luís, falando sobre a transformação da matéria, né, tanto ali em medicamentos, como em objetos e tudo mais, em materialização que nós estudamos, né? Então aqui vemos claramente aquele estudo, aquele tema da fluidoterapia, nesse caso aqui, né? Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, serenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim que o diretor da nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendia nos molambos a se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Aqui também mais uma descrição do quadro, né? Então ali era mulambos a se agregarem por travesseiro, ou seja, aqueles retalhos, né, que eram todos ali juntos, amarrados para fazer um travesseiro. Dá para a gente ali já pintar, né, a imagem daquela situação que ela vivia. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Então aqui ela adormeceu, em desdobramento, então foi conduzida a esse bosque vizinho por Silas. Longe de perceber-se sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Finda essa operação,
o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente: Pai de infinita bondade, tu que dás movimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão, com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Ó Pai, não deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda-a a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para subir da glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto ali, na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós celeremente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma, que as inalava a longos sorvos, e em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Bom, aqui deixa eu ver se ele adianta alguma coisa. Tá, bom. Aqui então o que nós vemos, né, foi esse trabalho feito, e nós já estudamos isso também nas outras obras de André Luiz, se eu não me engano foi em Missionários da Luz, quando então falava sobre as energias da natureza. Então não foi à toa que ela foi levada a esse bosque, né, com essa relva, e os espíritos atuaram fazendo com que essas energias da natureza fossem conduzidas até ela para fazer com que ela se refizesse. Isso mostra para nós, como nós já estudamos em textos anteriores, a importância da natureza, a importância dessas energias, desses fluidos, que nós aqui encarnados ainda desconhecemos ou conhecemos muito pouco. Então nós falamos, por exemplo, né, sobre algumas práticas esotéricas que falam sobre o contato com a natureza. Nós temos também ali religiões, como é o caso da Umbanda, por exemplo, que os espíritos falam muito sobre o poder das ervas, né? Nós temos as nossas ciências, né, que estudam, por exemplo, a fitoterapia. Então nós percebemos assim pequenos conhecimentos e pequenas práticas, muitas vezes feitas de uma forma intuitiva, colocando essa nossa relação com o nosso planeta, né, na parte material do nosso planeta e também da parte da natureza, tanto assim dos minerais, como da fauna, como da flora. Então nós vamos a um ambiente natural para poder revigorar as energias, mas isso acaba sendo muito mais assim uma prática individual e muitas vezes até incerta do que uma convicção. Mas os espíritos mostram para nós a importância da natureza e a importância de todos os fluidos que são emanados dessas regiões para o nosso refazimento, né? Então a tendência é que com o passar do tempo e o nosso amadurecimento espiritual, nós entendamos exatamente a importância do nosso planeta, né? Por isso que os espíritos falam bastante sobre a preservação, sobre a nossa comunhão com a natureza, com todos os seus elementos, né? E o quão isso nos faria bem se nós fizéssemos com consciência, né?
Então, o planeta depende, né, da sustentação da natureza, né, e a nossa vida também. Somos nós que não compreendemos ainda. Ricos da terra, pensei em lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece, onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Né, André Luiz ele soltou aqui essa reflexão, porque ele fala assim, para os ricos da terra, né, onde nós valorizamos muito o poder, o ser, o ter, né, sem termos consciência da nossa realidade espiritual e do poder que existe nessa nossa comunhão com Deus. Então, diante daquilo que ele presenciou, da prece que ele fez, da resposta imediata do plano espiritual, ele lembra, né, que muitas vezes nós encontramos poderosos aqui no nosso mundo material que desencarnam com toda facilidade, muitas vezes isolados, sozinhos, angustiados, simplesmente porque vivem fechados dentro do seu mundo. Né? Então, isso nós encontramos bastante aqui no nosso mundo, lamentavelmente. E muitas vezes nós mesmos somos praticantes também dessa mesma ideia. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e auxiliamo-la a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentuou, já vou comentar sobre isso, que isso aqui é importante. E acentuou, sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes, consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Antes de continuarmos, vamos lá. Duas coisas importantes para a gente poder comentar aqui no nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, na verdade, é uma coisa só, né? Mas ele comenta conosco o seguinte aqui. O refazimento perispiritual que nós observamos aqui nessa situação, feita por esse trabalho magnético, esse trabalho fluídico pelos espíritos, fez com que do perispírito houvesse então uma revigoração do corpo físico. A mesma coisa nós também acompanhamos, né, porque nós lembramos que essa relação mente, perispírito e corpo, ela tem o seu aspecto positivo e tem o seu aspecto negativo. Aqui nós presenciamos, então, uma desencarnação que já estava para acontecer, e pelo que nós entendemos aqui de um modo precoce, né, lembrando quando nós falamos sobre uma desencarnação precoce, nós não falamos necessariamente de uma criança. Nós já estudamos sobre isso, vale a pena reforçar. Uma desencarnação precoce é uma desencarnação que acontece antes da hora. Para muitas crianças, a hora de desencarnar é aquela hora, então não existe nada de precoce. Então nós fazemos uma interpretação ao vermos alguém desencarnando, como se diz popularmente, na flor da juventude, ou então no início da infância. Na verdade, a programação reencarnatória já apontava que aquele momento era o momento da desencarnação. Portanto, não houve nada antecipado, não houve nada precoce. Aconteceu exatamente como era programado. Porém, quando nós falamos de fato na desencarnação precoce, falamos então de um momento antecipado. Principalmente quando nós, por exemplo, nos expomos a situações de risco, quando nós, pelos nossos hábitos, fazemos com que a nossa encarnação se torne mais breve, ou mesmo, né, pela forma mais grave, né, que é o caso do suicídio. No caso aqui dessa senhora que nós vemos, né, ela então tinha ali a situação da desencarnação precoce pelo seu desânimo, pela sua apatia, pela sua angústia de viver aquela situação. Então ela foi, na verdade, minando a própria saúde
o que a levaria à desencarnação e, por consequência, ao comprometimento daquela programação reencarnatória, em que ela e o filho estavam envolvidos. Então começa por esse ponto quando nós tratamos da desencarnação precoce e do que acontecia com ela. O trabalho de Silas, então, e também desses espíritos, foi fazer com que ela se revigorasse fluidicamente, fosse então tomada de um novo otimismo para poder continuar a sua jornada, o que foi bem sucedido. Então esse é o primeiro ponto que nós vimos aqui, para fazer simplesmente que ela continuasse de onde ela parou. Não era, nesse caso, como já aconteceu que nós vimos, uma prorrogação de uma reencarnação. Nós estudamos, foi num dos livros aqui de André Luiz, eu não me lembro, foi um dos primeiros que nós vimos, 5 casos que estavam sendo estudados por André Luiz, né, onde ele fez ali algumas visitas, em que 5 reencarnações estavam programadas. E aí então em cada uma das desencarnações, eles então foram prestar assistência. Mas num 5º caso, era ali uma situação em que merecia um tempo maior. Porque aquela senhora que desencarnaria era uma avó, e ela estava diretamente envolvida com o sucesso da encarnação da filha. E do neto, me parece, né, que a filha, se não me engano, estava tendo uma gravidez complicada, e ela estava ali prestes a desencarnar, e a avó muito preocupada com o que ia acontecer, e aí então foi concedida para ela uma moratória. Obreiros da Vida Eterna, né, Flávio? Obrigado. Então foi concedida a ela uma moratória. Então nós temos casos em que a desencarnação ela é provocada, existem casos em que uma moratória é oferecida, e existem as assistências que são feitas no decorrer de uma desencarnação, de uma encarnação. Então aqui o que nós vimos foi uma interferência do plano espiritual, não para estender a encarnação dela, mas fazer com que ela cumprisse o prazo programado, porque ela, pela sua condição psíquica, estava abreviando o tempo que ela tinha aqui no mundo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui nós falamos sobre, como foi colocado aqui para nós, as melhorias, mais uma vez, né? As melhorias adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Ou seja, aquele revigoramento perispiritual provocaria então um revigoramento orgânico. A mesma coisa acontece, que na verdade foi o que aconteceu com ela, e é o que infelizmente acontece com a grande maioria de nós. As nossas desorganizações psíquicas e emocionais, pelas situações que nós vivemos, né, os nossos aborrecimentos, as nossas preocupações, né? Todo mundo está por aqui, né, Flávio? Então, as nossas preocupações, as nossas angústias, frustrações, expectativas que nós criamos, e poderíamos aqui trazer tantas e tantas situações que cada um aqui vive, acaba então transferindo para o nosso corpo físico esse desequilíbrio que gera, por consequência, uma baixa imunológica, nos levando, né, a muitas doenças que nós acabamos infelizmente vivenciando. Então aí nós vemos ali que o caminho do corpo perispiritual para o corpo físico, ele é na verdade um canal aberto a tudo aquilo que nós emitimos, a tudo aquilo que nós criamos na nossa mente. Por isso então os espíritos insistem para nós, né, que esse equilíbrio psíquico é fundamental para a nossa saúde orgânica. Muitas vezes nós temos pessoas que passam ali por doenças, não que sejam doenças genéticas ou doenças incuráveis, mas situações de muito sofrimento. Inclusive, né, me recordo de uma orientação trazida pelo Dr. Herman, né, que é um dos orientadores lá do Centro Espírita Leon Denis, que ele falava, por exemplo, que algumas doenças que afetam o nosso corpo físico, como por exemplo, né, a fibromialgia, que é hoje também uma doença que se encontra, que afeta muita gente, né? Ele diz que é resultado do nosso estado psíquico. Muitas vezes ali aquela retração, né, em que nós nos apresentamos pelo fato de não conseguirmos alcançar uma determinada realização, contermos essas energias e também fazer com que elas se tornem tão densas, acabam ficando concentradas no nosso corpo físico, gerando esse tipo de doença. E assim vai acontecendo com tantas e tantas situações que nós criamos no nosso ambiente psíquico e acaba depois se refletindo no nosso mundo material, no nosso mundo orgânico. Por isso então, né, como lembra Emmanuel, mais uma vez como eu disse para vocês, não existem doenças, existem doentes. Inclusive nós temos um belíssimo trabalho, né, que foi feito
pela doutora Luzia Matias, lá do Centro Espírita Leon Denis, chamada Cura e Autocura. Um trabalho de autocura, que o trabalho era feito essencialmente no nosso psiquismo, fazendo com que nós promovêssemos essa transformação moral, fazer com que nós mudássemos a vibração dos nossos pensamentos para simplesmente mudar o nosso corpo físico. Então é possível que nós mesmos promovemos essa autocura. E não deixa de ser aquilo que as próprias instituições fazem, por exemplo, nos trabalhos de cura, nos centros espíritas. Quando uma pessoa recebe, sim, ali aquela carga magnética nos trabalhos de passe, mas também ela é conduzida à evangelioterapia, aos estudos, à compreensão, ao fortalecimento espiritual, para tratar o corpo físico. Então, na verdade, é um trabalho que conduz a pessoa à própria autocura, porque de nada adianta uma aplicação fluídica se a pessoa não se transforma mentalmente. Vai ser exatamente você. Seria você tomar uma medicação sem mudar os seus hábitos. Então a mesma coisa acontece também nessa parte mental fluídica. A Jane colocou lá em cima, André Luiz fala muito em receptividade, recolhimento e respeito. É muito difícil fixar os recursos imponderáveis, isso porque o escárnio e a dureza dos corações ele compara a espessas camadas de gelo sobre a alma. Então, na nossa condição atual, ainda tão brutalizada, é natural que nós tenhamos ainda essas cascas impregnadas aqui na nossa mente. Então, aos poucos, a gente vai diluindo, dissolvendo tudo isso até chegarmos num estado de equilíbrio e de pureza de pensamento. O Flávio colocou, como dizem alguns, emocional burro. Pois é. A Chaconete colocou, acho eu que muitas das doenças, em parte pelo nosso psiquismo. Não é achismo, isso na verdade os espíritos dizem para nós que é um fato. Então, se nós nos condicionarmos a essa realidade e começarmos a agir em função da nossa própria cura, da nossa autocura, certamente nós nos livraremos de muitas dessas doenças. Então, a mente produz a doença. Nós temos doenças, naturalmente, que são consequências do nosso passado, nós temos situações que nos afetam psiquicamente, e até mesmo, antes de ontem, nós tivemos num seminário feito num encontro espírita, feito no Paraná, que foi inclusive transmitido pela internet, uma participação do Divaldo, que ele falava sobre esse contexto atual, do coronavírus, Covid-19 e tudo mais. E ele falava que, de um modo geral, somos nós que absorvemos esse vírus, pela forma como nós nos portamos. Então, se tivermos ali uma mentalidade diferente, nós naturalmente repeliremos esse vírus, essa doença. E isso faz sentido, porque o nosso desequilíbrio mental faz com que nós absorvamos vários desses elementos que infelizmente nos afetam. Flávio colocou, aliás, tem uma palestra de Luísa Matias nessa última quinta-feira, que foi muito interessante, inclusive falando um pouco sobre essa Covid-19, vale a pena procurar o canal do CELD. Então, para quem quiser conhecer, www.celd.org.br, dá uma procuradinha lá no canal deles, que vai ter essas palestras, que são publicadas por eles, transmitidas. Flávio colocou também, e a ciência está comprovando, segundo a OMS, a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. Então é colocado isso também. O embaixador colocou, minha família precisa de uma lavagem, de lava-jato espiritual para curar vários sintomas de problemas. Qual família não precisa, embaixador? Nós encontramos lares ali que a gente tem até pena, porque, é claro, é visível que todo o desequilíbrio que aquela família vive, ou que aquele indivíduo vive, é pelo seu estado emocional. Mas aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque acaba sendo um ciclo vicioso. Nós temos um desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional nos traz uma situação que muitas vezes parece fora do nosso controle, que acaba afetando o nosso psiquismo, que vai alimentando, então fica naquela roda viva, um alimentando o outro. E é necessário quebrar esse ciclo para fazer com que nós retomemos o equilíbrio e retomemos, por consequência, a nossa saúde física e também a nossa saúde psíquica. Então, precisamos desses estímulos. Então, nós temos ali várias filosofias, várias práticas que têm essa finalidade, em que nós, então, vamos até lá para poder nos ajudar nesse processo de transformação. Só que nós vamos, muitas vezes, sem convicção, porque é o que geralmente acontece, por exemplo,
tratando especificamente daquilo que diz respeito à doutrina espírita, muitas pessoas vão ao centro espírita esperando cura, mas elas não têm ali a vontade da autotransformação. Então ela fala assim, olha, eu vim aqui para resolver o meu problema, sendo que ela própria poderia fazer isso. E aí então é colocado, olha, você pode até fazer aqui esse tratamento espiritual, mas é necessário que você faça as mudanças nos seus hábitos, no seu modo de ser, no seu modo de pensar. Aí a pessoa fala, mas eu não vim aqui para isso, eu só vim para resolver o meu problema. E aí então nós encontramos muitas pessoas que vão em busca de ajuda, mas elas próprias não se ajudam, porque não tiveram ainda essa consciência do poder da mente e do poder do espírito, porque a visão é essencialmente materialista. E aqui embaixo, nós vamos continuando aqui o nosso texto, nós temos exatamente essa colocação aqui feita por Silas a respeito da medicina atual, porque a nossa medicina é uma medicina muito biológica, uma medicina muito química, mas ela não atingiu ainda uma medicina, não atingiu ainda o seu patamar espiritual. Porque o dia que a medicina tiver consciência do que diz respeito à importância do espírito nas causas das doenças, aí sim será feito um trabalho do homem integral, como lembra Joana de Ângeles, tratando do aspecto físico, do aspecto social, do aspecto emocional, do aspecto espiritual e do aspecto espírita. Porque o espiritual é você se reconhecer como espírito. O aspecto espírita é a sua relação com o mundo espiritual, no que diz respeito aos processos de influência espiritual, os processos obsessivos. Então nós vemos assim que nós somos diversas facetas que precisam estar em pleno equilíbrio, o que para nós ainda, diante da nossa imaturidade, é um grande desafio. Nós não sabemos fazer isso, mas acaba se tornando mais fácil para nós que temos esse pouco mais de conhecimento, de entendimento. Então cada um de nós aqui tem a sua própria responsabilidade agora. A Jane colocou, né, mudar isso, né? Fulano é todo atrapalhado, né? Se fosse atrapalhado o tempo todo, já teria desencarnado, né? Algumas coisas ele faz certo, tem algumas dificuldades, então eu tenho que pensar assim. Ele faz atrapalhações, né? Vamos ajudar. Pois é. Flávio colocou, né? É igual as pessoas que vão à casa espírita e dizem que depois de que passaram a frequentar, os seus caminhos se fecharam, né? Ou então, né, Flávio, a gente vê muitas pessoas que dizem assim, olha, depois que eu me converti, depois que eu segui Jesus, a minha vida se transformou. Então, na verdade, não foi Jesus que transformou você. Na verdade, foi você que se transformou e acaba atribuindo a ele a responsabilidade que cabia a você mesmo. Porque mesmo que Jesus faça o milagre de fazer com que você seja curado, você volta a ficar doente, porque você não fica imune a isso. Ok, Eve, descansa aí. Porque você não fica imune a isso, né? Então, exatamente, soldado, esse ajuda-te, que o céu te ajudará, coloca sobre nós a responsabilidade da nossa própria cura. E o mundo espiritual vem em nosso auxílio para fortalecer aquilo que nós apresentamos. Chaconete colocou, já ouvi até pessoas falarem que quando começou a ir a centro espíritas pioraram, né? Aí cada um faz a sua avaliação ali, né? Mas certamente é o próprio psiquismo de cada um que cria situações. Vamos aqui então ao que Silas comenta, né? E ele acentuou, né? Eu disse aqui em cima, né, que as melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentuou: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes de cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá o Senhor que você continue. Então já trazia para nós aqui, antecipando, né, que o auxílio material viria. A Cindizinha colocou, né, outro dia estava vendo um vídeo de uma psicóloga falando sobre a somatização das emoções. E o que ela falou sobre a raiva foi que esta é uma emoção cuja energia se concentra basicamente nos ombros para o ataque e no quadril para correr.
se uma pessoa tem conflitos de expressão dessa emoção, se torna uma forte candidata a sentir dores nessas regiões do corpo, né? Faz todo sentido, né? Da gente ver, por exemplo, né, que a tensão física que nós ficamos com a raiva, com a expectativa, né, com essa postura de defesa, faz com que nós fiquemos ali travados fisicamente. Então vem aquelas dores no pescoço, dores nos ombros, torcicolo, dores nas costas, né? Porque fisicamente nós nos preparamos para essa reação. E aí nós encontramos também outras tantas reações, né, no nosso sistema metabólico, né, que traz para nós tantas dificuldades. Enfim, cada um ali vivendo esse resultado. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui, deixa eu rapidamente aqui, que eu vi aqui no alto e me chamou a atenção, deixa eu ver aqui. Pior que me veio a ideia foi embora. Tá. Bom, se tiver que voltar, ela vai voltar. Vamos lá. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros, e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava a configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo e, em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental observando-lhe as singulares reminiscências. Antes da gente continuar aqui, deixa eu ver. O soldado colocou: se a alegria estiver junto do sentimento de amor, estará ótimo, né? É aquela história, né, soldado? Quem canta os males espanta, né? E a gente tem ali várias expressões e várias ideias que falam sobre alegria, sobre você se socializar, sobre você sair de casa e se animar um pouco mais. Então, na verdade, o que nós temos hoje, como sendo ali algo meio que cultural, meio que desconhecido, na verdade é a solução para uma série de situações que podem ser tratadas simplesmente com a mudança do nosso campo psíquico. Então, esse positivismo, esse otimismo, né, essa visão mais aberta da vida, né, mais com mais disposição, isso tudo para nós é um remédio que nós tratamos, né, com tanto desvalor, infelizmente. A Chaconete colocou: controlar as emoções é muito difícil, né? Nos tempos de hoje, Chaconete, nós temos algumas práticas, né? Assim como coaching, que é uma dessas práticas onde nós temos ali tantos gurus se apresentando, né, para mostrar para as pessoas caminhos de libertação íntima, libertação individual, caminhos profissionais, etc, etc. Nós temos também a inteligência emocional, que é uma outra ideia que tem sido bastante difundida, e ela tem ali um grande valor. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma pesquisada no YouTube, que tem muitos vídeos muito bacanas que falam sobre inteligência emocional, que faz com que nós tenhamos o controle das nossas próprias emoções diante das mais variadas situações, principalmente nas situações de relação social, onde nós temos que interagir com outras pessoas e cada uma ali tendo uma postura diferente. Então você tem inteligência emocional no ambiente de trabalho, você tem inteligência emocional dentro do seu lar. Então, na forma, né, de tratarmos, hoje nós temos ali algumas outras respostas também que falam sobre comunicação não violenta, de você se expressar de um modo equilibrado para evitar que não apenas você gere dentro de si mesmo essas energias negativas, como você provoque, né, exatamente, Cindizinha, como você provoca no outro uma resposta negativa, fazendo com que você alimente uma reação negativa e virando aquele círculo vicioso. Então nós temos hoje várias práticas, né? A ideia da reconciliação também, né, construtiva. Então são várias ideias que são lançadas, mas muito pouco compreendidas e muito pouco praticadas, porque nós somos ainda bastante impulsivos. A ideia de que eu reajo de acordo com a reação do outro, então nós colocamos na dependência daqueles que estão à nossa volta na forma como a gente vai resolver as coisas.
Quando nós assumimos, então, o controle das nossas próprias emoções, e aí vem a prática exata, né, do que é inteligência emocional, saber, por exemplo, que diante da agressividade do outro, né, eu mantenho a minha serenidade. Muitas vezes eu posso até ter ali aquele pequeno esboço de uma convulsão interna, né, mas eu guardo isso, respiro fundo, elevo o meu pensamento ao alto, faço uma prece não como uma prática qualquer, mas realmente como uma mudança de vibração mental. Enfim, opções hoje nós temos diversas. Nós temos que cada um ali escolher quais são as suas próprias estratégias para a manutenção da sua harmonia interior. Por exemplo, né, a água da paz, né, que é sempre muito benéfica, mas muitas vezes, sabe o que acontece, Chaconete? Essa água da paz ela é uma dica muito bacana de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, mas muitas vezes essa água acaba virando um veneno, porque você põe a água na boca para não dar uma resposta e depois você engole. Só que enquanto você está com essa água na boca, o seu pensamento está tão negativo, porque você pode até não falar, mas por dentro você está em plena ebulição. É um vulcão que está ali. Quando você engole aquilo tudo, aí então você acaba se envenenando. Então é importante que você contenha ali naquele silêncio, mas que dentro de você também silencie seu pensamento. É aí então, mais uma vez, que vem inteligência emocional. Bom, eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não saberia falar isso com profundidade. Então, certamente nós temos muitas palestras espíritas, né? Inclusive nesse congresso que nós tivemos do Paraná, vocês podem entrar ali no site FEParaná, né, lá no YouTube, no canal, e nesse congresso o principal tema era o despertar da consciência. Então vários palestrantes falaram sobre isso, com muita propriedade, com muita ilustração. Então, para quem quiser um pouco mais, é só dar uma chegadinha lá e ouvir um pouco desses especialistas, né? Alberto Almeida falou bastante sobre isso, nós tivemos ali outros importantes e reconhecidos estudiosos dentro da doutrina espírita. A Jane colocou lá em cima, né, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas, né, André Luiz? Ou seja, na reconstrução. Por isso o passe é importante, contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e confiança que o valoriza, né, de fato. O embaixador colocou, eu não consigo ficar calado quando me provocam, mas eu estou aprendendo devagar, né? Pois é, toda ação traz uma reação. Alguém fala alguma coisa, você responde, o outro retruca e assim fica naquele ciclo interminável. E quando o silêncio chega, já está todo mundo contaminado e desequilibrado, né? A Mami colocou, envolve a desinsuflação do ego, né, para não revidar, ou seja, uma mudança de valores, né? Mas o nosso ego quer isso, Mami? Essa é a pergunta, né? O nosso orgulho ali, todo rebelde, né? Aquele anjinho e o diabinho sentado nos nossos ombros. O diabinho sempre fala para nós aquilo que a gente quer ouvir. E o anjinho, coitado, fica sempre ignorado, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Dudu colocou, não adianta se calar através da boca fechada quando a vibração mental, o pensamento ainda continua mandando seus dardos, né? Então, na verdade aqui é auto-intoxicação, só que através das energias. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui agora sobre a história do nosso personagem Sabino, né? Então o André Luiz relata para nós aqui. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constatavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerte na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos, sem dificuldades,
que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro, no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivia o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição de homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Aqui o que ele quis dizer, nesse trecho, é que, embora Sabino, na condição atual, vivendo aquele nanismo, aquela deformidade, aquele desequilíbrio, aquela limitação intelectual, ele não se dava conta de que aquilo era para ele uma experiência importante. Então era como se ele vivesse naquele corpo, mas a sua mente vivendo no passado. Então nós percebemos que nesse caso é aquele espírito que não conseguiu ainda se reconhecer naquela situação de aprendizado. O que nós podemos já antecipar que nesse tipo de caso é um espírito que no futuro terá que reviver novamente a mesma situação. Porque nós estamos percebendo que, embora ele esteja sofrendo naquela situação, ele não está se conscientizando do seu objetivo. Porque ele continua sendo intimamente a mesma pessoa, vivendo ali aquele passado, vivendo aquela mesma egolatria, sem aquele arrependimento dos crimes que ele cometeu. Então vemos assim que existe uma dissociação entre aquilo que ele é e aquilo que ele foi. E ele prefere, no seu psiquismo, viver o seu passado. Isso é um grande exemplo para nós. Porque muitas vezes nós estamos presos numa situação aqui na nossa vida material, dentro de uma família, dentro de uma condição social, dentro de uma condição física, sem percebermos que isso é fundamental para a nossa transformação. De pensarmos assim, por exemplo, quando nós falamos sobre um círculo familiar. Eu estou junto com essas pessoas porque nós fomos no passado espíritos antipáticos e nós estamos aqui hoje para poder fazer o nosso resgate. Eu vou fazer aquilo que eu posso. Essa é a primeira ideia. A ideia de dissociação é dizer assim, eu estou no meio dessa gente, não vejo a hora de ir embora daqui, que eu não suporto essas pessoas. Então, na verdade, se nós não aprendemos com a experiência que nós estamos vivendo, é uma experiência que não foi bem vivida. E aí então nós entramos naquele pensamento que eu sempre adoro trazer para vocês. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, ou 3 vezes, 4 vezes. E as vezes seguintes são sempre mais difíceis que a outra. Então, nesse caso aqui, nós já estudamos casos semelhantes, que muitos espíritos precisam de várias experiências para poderem se reabilitar. Não é numa única experiência. Tamanha a fixação mental, tamanha a profundidade das suas ideias e dos problemas que ele causou. Então ele vem na primeira etapa, trazendo aqui essa situação, vamos dizer assim, de paralisia. Essa paralisia significa assim, ele está imobilizado naquela condição física, naquela condição psíquica e naquela condição social. Então ele não vai aprofundar o seu problema. Ele volta para o mundo espiritual, faz uma análise daquilo que ele era naquele passado distante e naquilo que ele viveu agora. Uma nova encarnação é planejada. Talvez não com as mesmas restrições, com a mesma intensidade. E depois numa terceira, depois numa quarta, conforme o espírito for saindo daquele embrutecimento, daquela personalização que ele assumiu. Então vemos que nesse caso aqui é um espírito que está aproveitando muito pouco essa situação. E aí então certamente ele necessitará de uma outra para dar continuidade. É um longo caminho e como eu falei para vocês já, cada espírito tem o seu próprio tempo para assumir a experiência que ele está vivendo. Nós estamos vivendo as nossas experiências agora. Então todo espírito que é rebelde à experiência que é programada, e para esse caso que nós vemos aqui, pode até mesmo ser um caso em que nós vamos encontrar uma reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é aquele espírito que reencarna contra a sua própria vontade, alguém fez o planejamento para ele. Nós temos inclusive essa explicação lá no Livro dos Espíritos, quando então Kardec pergunta se todo espírito participa da sua reencarnação. E os espíritos respondem que muitas vezes Deus faz o planejamento pela impossibilidade dele. Então ele é conduzido para aquela experiência para que ele comece a passar por um processo, vamos dizer assim, inicialmente de desintoxicação psíquica. Depois ele começa a passar por um processo de reencarnação efetivamente produtiva. Sem teimosia, rebeldia, ou muitas vezes até desequilíbrio. Ele se encontra tão desequilibrado
que ele não consegue nem ter lucidez do que acontece com ele. Então ele é conduzido para uma reencarnação, para viver ali aquelas vibrações iniciais de um ambiente, de uma circunstância, de algumas pessoas que estão próximas, como é o caso da mãe, porque embora ele esteja ali sofrendo e com aquele psiquismo desequilibrado, ele e a mãe estão próximos ali vivendo aquela experiência. Sim, sim, essa monoideia ela vai se dissolvendo com o passar do tempo. Nós, por exemplo, estamos hoje nessa condição que muitas vezes nós julgamos complicada. Será que essa foi a nossa primeira oportunidade ou essa é uma das tantas oportunidades que já foram concedidas em cima de uma mesma situação? E aí um detalhe importante também, né? Eu sempre falo para vocês que o espírito equilibrado é aquele espírito que vai vivendo encarnação após encarnação, mostrando claramente um progresso. Então ele reencarna, cumpre ali as suas provas e expiações, muito mais provas do que expiações, porque se ele tem ali um equilíbrio na sua vivência, ele não cria problemas que ele precisa resolver. Numa outra, ele vai vivendo mais provas para o seu aperfeiçoamento, numa outra mais provas, e missões também, até que chega um momento em que ele consegue alcançar rapidamente o patamar de um espírito mais evoluído. No nosso caso, porém, e eu falo no nosso caso, na condição atual do nosso planeta, nós temos ali, infelizmente, situações muito mais problemáticas que nós criamos do que situações produtivas. Então, na nossa encarnação hoje, nós temos oportunidade de fazer tudo certo dentro do possível. Mas o que acontece? Nós criamos problema. Na próxima encarnação, em vez da gente ter liberdade para produzir mais, para evoluir mais, a gente tem que fazer uma pausa nesse progresso, resolver o problema que nós criamos para depois continuar. Então a gente dá um passo para frente e dois para trás, um para frente e dois para trás. Então cabe a nós termos essa consciência de que cada encarnação é uma oportunidade de colheita. Muitas vezes colheita amarga, mas também é a oportunidade de uma sementeira. E essa sementeira nós vamos escolher a semente. Então fazer exatamente o contrário. Começa por aí, um para frente e dois para trás. Depois nós invertemos, dois para frente e um para trás. Depois são três para frente. Então, quando nós olhamos para o mundo hoje, com guerras, com conflitos, com pessoas vivendo o seu individualismo, com o seu egoísmo, nós percebemos que o nosso planeta, em termos de evolução espiritual, ele é um planeta que deixa muito a desejar em termos de produtividade. Porque nós ficamos aqui, nós nos prendemos nas situações que nós criamos. Tendo consciência de que a nossa existência atual foi devidamente programada, foi devidamente organizada, com todos os elementos para que nós resolvamos o nosso passado e cresçamos diante do futuro, se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, a nossa próxima encarnação vai ser quase um paraíso comparado com o que é hoje. Mas não, nós vivemos de um jeito em que nós criamos mais infernos para podermos viver. Infelizmente. Continuando aqui, vamos lá para a gente poder entender o raciocínio trazido por Silas. Então ele falava aqui de Sabino, né, que ele vivia nessa dissociação entre o seu presente e o seu passado, optando muito mais com aquela personalidade do passado, sem aproveitar essa experiência atual. Até porque, como eu falei para vocês, pelo fato dele se encontrar muito desequilibrado, vai ser um processo de filtragem, né? Essa primeira encarnação faz aquela filtragem mais grosseira, numa próxima faz uma mais branda, até que ele tem consciência e começa de fato a participar da sua programação reencarnatória e começa a trabalhar efetivamente para que ela seja bem cumprida. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou: de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo qual se encontra. Ou seja, nessa aqui é mais um dado novo, né? Ele se encontra com nanismo, com desequilíbrio psíquico, com deformidade física e ainda por cima é surdo e mudo. E a gente pergunta, tá bom para você? Para a gente poder entender a gravidade da coisa. E muitas vezes isso não foi imposto para ele para dizer assim, olha, você vai reencarnar desse jeito porque você foi um menino mau. Ele mesmo, no seu próprio desequilíbrio, provocou tudo isso. Seus dramas de consciência, culpas que ainda estão despertando, porque se ele vive naquele passado, né? E nós vemos muito isso, né, Andréia? Nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo,
a Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né? A famosa Casas André Luiz, né, que todo mundo conhece, acho que no Brasil todo. E aí então eles têm um hospital. Esse hospital acolhe pessoas que foram abandonadas pela sua família, e a grande maioria dessas pessoas acaba sendo de pessoas com limitações intelectuais. E nós vemos pessoas em absoluto estágio de vegetação. Então são pessoas que têm ali, vivem acamadas, com deformidades físicas, com atrofias, não têm qualquer capacidade cognitiva, pessoas que usam equipamentos especiais de cadeira de roda, dependem fundamentalmente de tratamentos diversos de fisioterapia, fonoaudiologia, tratamentos médicos, tratamentos psicológicos quando apresentam algum tipo de capacidade de comunicação. E aí então nós olhamos para aquelas pessoas e pensamos assim, qual terá sido a causa de tudo isso? E aí nós vemos que quanto maior a dificuldade que o espírito vivencia, maior foi a gravidade, né? Mais profunda foi a gravidade da causa que gerou tudo isso. E nós estamos aqui vendo uma situação que nós podemos com facilidade fazer ali um espelhamento, né? Fazer ali uma comparação. Continua assim, vamos lá, só para a gente poder lembrar aqui que eu fiz interrupção por causa dessa informação nova da condição física dele. De certo não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo, qual se encontra, mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Kardec, inclusive, né, só para interromper de novo, Kardec fala sobre a idiotia e o cretinismo, né, que são dois termos utilizados naquela época para falar sobre limitações intelectuais. E Kardec, se eu não me engano, ele tem ali uma evocação de um espírito que se encontrava encarnado nessa condição de limitação intelectual, e na evocação, através do médium, ele se expressava com lucidez. Nós vamos chegar nesse artigo seguindo aqui o nosso curso da Revista Espírita. Não curso de curso, né, mas o curso de percurso da Revista Espírita. Né? Não estamos fazendo curso de Revista Espírita. Vamos lá. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo como sendo o Barão de S, título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia. Olha que interessante isso aqui. Quando André Luiz comenta aqui em cima, é mais ou menos igual àquele caso que nós vimos na Revista Espírita e no livro O Céu e o Inferno, da Rainha de Oude, quando ela exigia o tratamento de Vossa Majestade, e Kardec aceitou esse tratamento para que ela então desse abertura para que ele a entrevistasse. Aqui é a mesma coisa. Foi colocado então, né, que ele fosse tratado, por isso é colocado aqui em cima, só para a gente poder ver mais uma vez aqui, a orientação de Silas, né? Mentalizemo-lo como sendo o Barão de S, título que exibiu na última existência e com o qual se desvairou. Então André Luiz entra nessa também, e ele coloca assim então: Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua mancha? Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreendera em forma de ideia, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais, em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por ser um interlocutor invisível. Ou seja, né, é como se a ideia fosse lançada na mente dele a respeito daquela situação, e ele então, numa recordação, entre aspas, começasse a rever aquela circunstância. Então, nesse caso, era a resposta que eles precisavam. E ele então pensou o seguinte: sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material para meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides, da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam?
A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos, aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos, e depois de alguns instantes nos quais se consagrava Hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Segundo é fácil concluir, ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico surdo e mudo de nascença. Para nós, entretanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura por agora não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências e que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Nós tivemos aqui, então, antes de continuarmos esses esclarecimentos, nós tivemos uma situação parecida, deixa eu ver aqui, quando nós falamos sobre o estado de perturbação que muitos espíritos vivem. O indivíduo desencarna e na sua desencarnação ele continua vivendo uma realidade psíquica, muitos deles adormecidos, como nós vimos lá no livro Os Mensageiros, e outros vivem ali criando as suas próprias ilusões. Então eles criam em torno de si, e nós vimos uma situação parecida lá no livro Recordações da Mediunidade, se eu não me engano, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela conta a história daquele pequeno sitiante, que vivia naquele sítio pobre, naquele sítio sem grandes recursos, e ele, após a desencarnação, criou um mundo psíquico, onde ele tinha ali o seu sítio, as suas ferramentas, a sua plantação, os seus animais, vivendo ele criando isso, ele plasmou essa realidade. Então não era real aquilo tudo, e ele continuava vivendo, como foi colocado aqui em cima por Silas, enquanto o relógio do mundo continua seguindo, ele fica paralisado naquela realidade. Eis porque depois, quando um espírito se manifesta numa reunião mediúnica de atendimento a espíritos sofredores, e pergunta, quando você desencarnou? Ah, vivi em 1800 e tanto. Mas agora, no ano 2000, você não se deu conta ainda que desencarnou? E é exatamente por isso, porque ele para vivendo a sua própria realidade. E no caso dos mensageiros, nós vimos ali aquelas centenas de indivíduos adormecidos na aparência. Mas intimamente no seu psiquismo, cada um vivia a sua própria realidade, cada um vivia as suas próprias fantasias. Não apenas uma realidade que é mais confortável, soldado, ou mesmo uma realidade de perseguição, onde ele é atormentado. Então ele cria, tanto para ele um céu, por mais ilusório que ele seja, ou ele vive um inferno, porque ele mesmo cria essa condição psíquica. Então a nossa mente ela é muito poderosa, e no caso do mundo espiritual, mais ainda porque o espírito vive aquilo como realidade. E nesse caso desse indivíduo aqui, ele encarnado, ele continua vivendo isso. A sua mente não traz para ele a consciência dessa realidade. E a gente lembra que Dona Ivone também ela viveu a mesma coisa. Quando ela conta para nós a sua história, lá no Recordações da Mediunidade, não... Devassando o Invisível, eu não lembro qual livro que ela conta a história dela, e ela fala que a grande dificuldade que ela teve quando era criança era separar o passado do presente, tanto que ela era uma criança rebelde, e ela dizia para o pai dela, você não é meu pai, porque a mente dela ainda vivia naquela vida de nobreza que ela teve em Portugal. Não é na trilogia, não. Na trilogia ela conta a história dela, Flávio, mas nos livros que nós estudamos, que foi Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, e teve mais um outro que eu esqueci o título.
em que ela relata, né, a infância dela, quando ela se apresenta, vamos dizer assim, né? E nessa apresentação ela fala que quando criança ela teve ali o estado de catalepsia, que quase foi sepultada viva e depois despertou e coisa e tal, e ela vai dizendo que durante a infância dela ela tinha uma grande dificuldade de se relacionar com a família, porque na mente dela ela via ainda, né, Roberto de Canalejas, né, que tinha sido Canalejas, né, que era o pai dela no passado, e mais outros espíritos da relação dela com quem ela tinha uma relação mais íntima. Então ela recusava a família atual. E ela vivia isso com toda a lucidez. Dramas da Obsessão... Não, Dramas da Obsessão é aquele romance, Dudu. Eu acho que é Recordações da Mediunidade, então. É Recordações, sim, pelo próprio título, né? Porque para recordar as experiências mediúnicas dela, ela conta a história dela desde o início. Então deve ser esse mesmo, né? Então vocês percebem que ela vivia essa dualidade entre presente e passado. Inclusive nós tivemos casos que André Luiz também contou, foi a mesma coisa, né, de uma outra pessoa também, que vivia no presente, mas também com um pensamento no passado, ela não conseguia separar as duas coisas. E ele aqui, como ele apresenta essa condição de hipertrofia, ele fica mais fechado dentro do seu próprio mundo. Para a gente finalizar aqui, deixa eu concluir aqui esse raciocínio, né? Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário surpreso. Mas onde a vantagem de semelhantes padecimentos? Deixa eu ver aqui o tamanho disso. Muita coisa, pessoal. Eu vou parar por aqui então, porque a gente já viu aqui nesse trecho a história de Sabino. Então foi contado para nós aqui tudo que ele vivenciou e tudo mais, né? E agora vem a explicação do aproveitamento de Sabino diante dessa experiência. Silas vai explicar para nós, tá? Antes, olha que bacana, né? Uma mensagem aqui que chegou para nós de um amigo do plano espiritual. Muito obrigado pela participação. Ele diz assim para nós: a vibração amorosa, pensando no bem e no amor, usando a razão, será o bálsamo que vos aliviará nesse momento de dor aparente. Aparente porque se faz necessário para a arrumação da sociedade humana. Não vos preocupeis, porque a nau continua sendo comandada por um Pai de amor e misericórdia. O Pai que é amor e misericórdia, e que quer o bem de todos vós. Usem a razão, façais o bem, ameis muito, para a união de todos. Né? Então, aqui uma mensagem que chega para nós, dos amigos, né, que nos acompanham, que nos assistem, para falar exatamente desse momento que nós estamos vivendo, né, para que nós confiemos que tudo está no seu devido lugar, tudo segue o controle de Deus, os amigos espirituais sempre presentes, e a nós cabe, então, exatamente usar a razão, fazer o bem e amar muito, para a união de todos, né? Então, esse usar a razão seria nós seguirmos realmente, né, racionalmente dentro dos nossos valores morais, racionalmente dentro das ações que são necessárias para os cuidados que nós precisamos ter, né, para a nossa preservação, para a preservação daqueles que estão à nossa volta, né? Então, os espíritos atentos, né, junto a nós, percebendo realmente que existe esse medo, esse abalo todo, né, esse desequilíbrio que infelizmente afeta a nossa sociedade como um todo, né, mas nós podemos ser ali o centro de lucidez, que é o que a doutrina espírita nos proporciona, que é o que os nossos valores nos ajudam a pôr em prática diante de situações como essa que nós estamos vivendo, né? Muito obrigado, meu amigo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui então após a colocação de Silas, falando para nós sobre essa hipertrofia, né, que infelizmente Sabino está vivendo. E nós paramos então aqui na página número 174 desse nosso capítulo número 13, débito estacionário. Olha só, então, a gente consegue agora ter uma ideia do porquê desse título. Débito estacionário, não é um débito quitado, não é um débito que teve ali um avanço, pelo contrário, se encontra estacionário, porque diante da situação que ele está vivendo, ele não conseguiu ainda assimilar a importância daquele momento para a sua transformação.
Por isso, então, muitas vezes, essa recuperação, embora possamos considerar um atraso para que o espírito evolua, né, na sua trajetória espiritual, ele vai então quitar parceladamente esse débito, esperando ali, né, cada uma das suas etapas, superando cada uma das suas etapas. Algumas delas, principalmente nesse início,